This call is now being recorded. Beleza. Muito bem, gente. Então, vamos lá, dando continuidade aí ao nosso curso de Zoologia Geral. Agora a gente vai dar uma olhadinha na origem e evolução dos animais e vamos fazer aí uma pequena visita aos filos basais, aqueles que eu falei para vocês que estão lá na base da filogenia dos animais, que são os animais não bilaterais, tá? Então, eu vou começar aqui a apresentação, ok? E aí vocês já sabem, né? Como eu vou estar com dificuldade de ver, ainda mais que o meu telefone está carregando agora, e aí ele está deitadinho aqui. Tá, eu vou até fechar a janela aqui por causa do barulho. Vocês podem, mas perguntem utilizando o microfone, tá? Porque eu não vou poder ver o chat, ok? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos lá falar da origem dos animais e dos filos basais. Ok? Bom, para falar da origem dos animais, né, não é tão simples assim. Eu tenho que voltar algumas casas para a gente entender em que contexto surgiram os animais, tá? Em que planeta, né, surgiram, como era a Terra na época e tudo, ok? Senão a gente fica com a informação jogada sem contexto. Então eu vou voltar algumas casas, porque para saber da evolução dos animais, a gente tem que saber como surgiu a vida, né, da evolução da vida. Para saber da evolução da vida, a gente tem que saber da origem do nosso planeta, tá? Então, eu vou começar aqui com um pequeno gigante que não foi há 6.000 anos, como diz o senso comum e o criacionismo mais frequente aqui no nosso país, tá? Então, não foi há 6.000 anos, né? Normalmente ninguém sabe, então, para poupar o tempo, já coloquei aqui, né? Então, assim, o que a geologia nos diz é que o nosso planeta ele foi formado junto com o restante do sistema solar, né? E isso em algum momento, né, aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, tá? Então é muito tempo mesmo, ok? Vocês, assim, têm uma noção de que esse tempo geológico ele escapa facilmente à nossa percepção. A gente não tem ideia de quanto seja 4 bilhões de anos, né? Então, assim, é muito, muito, muito mais do que uma vida humana, tá? Mas como é que aconteceu, então, a formação da Terra? A gente tem a teoria mais aceita hoje, tá? Como um processo de acreção planetária, como ele é chamado. Então, o que aconteceu foi que, né, o Sol, quando ele se formou, ele entrou no processo de fusão nuclear, como toda estrela, né? Só que sobrou matéria em volta dele, né? Sobrou matéria na forma de gases e rochas, tá? E essa matéria, então, começou a sofrer a ação da gravidade do Sol, ela se acumulou de acordo com sua densidade, então as rochas se concentraram aí mais perto do Sol e os gases mais longe, tá? E formando, assim, os planetas rochosos, que são mais internos, e os planetas gasosos, que são mais externos, tá? Esse processo, então, juntou uma grande quantidade de rochas e poeiras próximo ao Sol, né? E como elas são matéria, né? Se são matéria, possuem força gravitacional. Então, essas rochas foram atraindo umas às outras, né? E aí, ao atrair umas às outras, elas foram formando, né, um aglomerado de rochas, ok?
que é o que a gente chama de um protoplaneta, um planetesimal, tá? E aí, conforme esse planetesimal vai crescendo, né, ele vai aumentando sua atração gravitacional e vai atraindo mais rochas menores, aumentando assim gradativamente a sua massa, tá? E aí, quando ele chega num certo limite crítico, né, começa o processo de acreção planetária. Como é que é isso, né? Esse planetesimal ele vai se aquecendo e vai se diferenciando, né, se tornando um protoplaneta e finalmente um planeta. Como assim, né? O que são rochas? Rochas são misturas heterogêneas de minerais no estado sólido, né? Quem já teve aula de mistura aí sabe que existem misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Só foge aí ao senso comum que as misturas podem estar em vários estados, né? Líquido, sólido, gasoso, tá? Então, as rochas, elas são misturas heterogêneas no estado sólido, tá? Quando você começa a aquecer essas rochas, elas vão passar para o estado líquido. E de onde vem esse calor que aquece as rochas durante o processo de formação dos planetas, né? Eu tenho 3 fatores aqui que contribuem para essa liberação de calor. Tá? O primeiro fator é o impacto, né, de mais rochas. Isso libera energia, né, na forma de calor. Segundo, né, a própria compressão gravitacional dessas rochas libera energia na forma de calor. E terceiro, né, a desintegração de elementos radioativos contidos nessas rochas também libera uma grande quantidade de calor. Tá? E aí, com esse calor todo liberado, essas rochas elas acabam derretendo, né? Acabam entrando em fusão, tá? E os minerais se separam. Por quê? Quando a gente tem uma mistura heterogênea, tá? Quando ela está no estado líquido, qual é a tendência? Vê se vocês lembram aí da aula de química. Quando eu tenho uma mistura heterogênea no estado líquido, ela fica toda misturadinha, toda, né? Se você pegar água e óleo e agitar, né? Você vai misturar as coisas durante um tempo, mas ela vai ficar toda misturadinha? Não, porque ela é heterogênea, elas não combinam. Ela vai se separar em fases, não é? E essas fases, elas ficam em uma certa ordem. Vocês lembram o que é que decide essa ordem das fases? A densidade. Exatamente. Então, as fases de uma mistura heterogênea se separam por densidade. E como as rochas são uma mistura heterogênea no estado sólido, quando ela passou para o estado líquido, essa mistura, né, esses diferentes minerais se organizaram por densidade. Então, os minerais mais pesados foram para onde? O núcleo da Terra, que é o centro gravitacional, né? E os outros minerais mais leves, né, menos densos, eles flutuaram, né, sobre os minerais do núcleo, formando a estrutura em camadas que é típica dos planetas, tá? Então é por isso que os planetas têm uma estrutura formada em camadas. Então lá no fundo estão os minerais mais densos e aí flutuando sobre eles estão os minerais menos densos, até a gente chegar na parte mineral menos densa, que é a crosta, né? E acima da crosta a gente tem substâncias ainda menos densas flutuando sobre ela, notoriamente aí a água, né, na hidrosfera, e o ar na atmosfera, ok? Então, o que se deu foi esse processo, tá? Então a gente teve a formação de um planeta com uma crosta e uma atmosfera, porque
as rochas contêm também gases dentro de si, então quando elas se fundiram também liberaram gases, liberaram vapor de água, tá? Várias rochas contendo água e cometas também, que são água, né, são gelo, também caíram, foram atraídos durante o processo de formação da Terra, tá? Então, o que aconteceu foi que houve a formação de uma crosta e uma atmosfera, tá? Provavelmente havia água, mas essa água não estava no estado líquido ainda, porque ainda era muito quente para que ela condensasse, ok? Aí, né, mais ou menos há 4 bilhões de anos, passados, né, 600 milhões de anos depois da formação da Terra, tá? O que aconteceu foi que houve um evento, tá, peculiar que explica a grande diferença da Terra para os outros planetas. Tá? Se estima que há 4 bilhões de anos, mais ou menos, a Terra sofreu um impacto, tá, que alterou a direção do eixo da Terra, inclinou o eixo da Terra para 23 graus e 27 minutos, tá? E que alterou a composição da Terra. Que evento foi esse? Foi o impacto de um corpo celeste, mais ou menos do tamanho de Marte, ou seja, metade da Terra, tá? E aí esse impacto fez com que os dois corpos se fundissem, tá? Se misturassem, e ainda arrancou vários pedaços da Terra, e esses pedaços ficaram em órbita, né? Eles entraram em órbita da Terra. Tá? Esses pedaços sofreram um processo de acreção e formaram o nosso satélite natural, que é a Lua. Tá? Isso explica porque a Terra tem um satélite rochoso e os outros planetas rochosos não têm. Né? Marte até dizem que tem 2 satélites, mas não são 2 satélites verdadeiros, como a Lua. São 2 asteroides que foram capturados pela gravidade de Marte. Tá? Isso faz com que a Terra seja diferente aí dos outros planetas do Sistema Solar. Tá? E aí o que aconteceu com essa primeira crosta e essa primeira atmosfera? Elas foram vaporizadas do impacto. Tá? E aí o planeta derreteu de novo, a atmosfera original se dissipou no espaço, tá? E ele teve que resfriar novamente, formar uma nova crosta e uma nova atmosfera. Então, a crosta e a atmosfera que a gente tem na Terra, elas não são as originais, né? Mas depois desse impacto, a água foi, né, a temperatura foi diminuindo, e então, logo que a temperatura da superfície, depois de tanto tempo acima dos 100 graus centígrados, ela baixou dos 100 graus, e aí, né, pôde haver a presença de água líquida, né? Então, o que acontece quando a gente tem um monte de água na atmosfera e ela começa a se condensar, o que a gente tem? Aí, gente? Fala para mim aí, gente. O que se forma quando eu tenho um monte de água na atmosfera e aí ela começa a condensar, começa a virar líquido? Chuva? Chuvas torrenciais. Então, começou o período aí das mega tempestades, com direito a descargas elétricas constantes, né, e chuvas torrenciais. E então a água líquida, ela passou a se acumular, né, nos locais mais baixos, né, nas frestas mais baixas aí da superfície da Terra, tá? E começa, então, né, o que a gente chama de ciclo hidrológico, e que leva à ocorrência de vários outros ciclos que hoje em dia a gente chama de biogeoquímicos. Na época eles só seriam apenas geoquímicos, né, porque ainda não existia a vida. Tá? E aí o que acontece é que essas chuvas, né, esse ambiente da Terra primitiva,
onde não havia oxigênio, né? É importantíssimo a gente dizer isso. Não tinha oxigênio, o ambiente era quimicamente redutor, a atmosfera tinha uma composição diferente, estava muito quente ainda, as chuvas e os raios eram constantes. Tudo isso levou a reações químicas, tá? A processos geoquímicos que geraram moléculas complexas. E essas moléculas, elas eram varridas pelas torrentes e se acumulavam no depósito final de tudo, que eram o quê? Eram os corpos d'água, eram os, né, oceanos em formação. Então, os oceanos, eles serviam como um depósito onde se acumulavam moléculas complexas, principalmente de origem orgânica, tá? Então, como eles eram acúmulos de matéria orgânica, né, os oceanos da Terra primitiva foram carinhosamente apelidados de sopa primordial, que foi ali que houve, né, o caldeirão de reações químicas complexas que acabou originando o fenômeno que a gente chama de vida, tá? Lá na sopa primordial ocorreu um processo chamado de evolução química, tá? Esse processo de evolução química é análogo à evolução biológica, só que ele aconteceu com essas moléculas não vivas. Por quê? Havia pouca energia disponível para reações, né, complexas, e então as moléculas existentes disputavam umas com as outras para continuar existindo, né, para poder se replicar e continuar existindo. Tá? Aquelas que foram mais eficientes nesse processo continuaram existindo. Aquelas que não foram apagadas. Tá? E no final do processo de evolução química, a gente termina ele aí com 4 tipos básicos de moléculas orgânicas complexas que formaram sistemas cooperativos, né? Elas interagiam entre si para continuar existindo. Tá? Quem são essas moléculas orgânicas complexas? A gente vai ter o grupo aí dos carboidratos, açúcares, né? Vamos ter o grupo dos lipídios ou gorduras, aminoácidos, que são os componentes básicos daquilo que a gente chama de proteínas, né? E teremos aí os ácidos nucleicos, tá? Aminoácido, carboidrato e gordura, a gente tem certeza que surgiram devido ao processo de evolução química aqui na Terra, tá? Mas algumas pesquisas nos dizem que pelo menos aí carboidratos e ácidos nucleicos, né, alguns carboidratos e os ácidos nucleicos podem ter sido transportados para a Terra naquele momento da formação da Terra no interior de meteoritos. Como é que a gente sabe isso? Já se achou nuvens no espaço sideral que eram compostas aí de carboidratos, algumas de carboidratos, outras de álcool, né, etanol e outros tipos de álcool, e outras de nucleotídeos, que são os constituintes fundamentais dos ácidos nucleicos, tá? Então, pelo menos os ácidos nucleicos, aí os nucleotídeos, não os ácidos nucleicos codificados na forma de ácidos nucleicos, mas os nucleotídeos, os tijolinhos que formam eles, provavelmente vieram aí no interior de meteoritos, tá? Bom, isso, né, essa cooperação entre essas moléculas todas, tá, gerou os primeiros seres vivos. Antes, né, o que surgiu primeiro foi o chamado mundo do RNA. O que é isso? Né? O que é o mundo do RNA? É o primeiro esboço de vida que aconteceu na Terra, onde as células elas eram compostas de provavelmente carboidratos, lipídios e RNA. O RNA fazendo o papel das proteínas e dos ácidos nucleicos, porque ele é capaz de fazer isso, né? Só que como o RNA
é muito instável, né? Prova disso aí é a grande capacidade de mutação, por exemplo, do coronavírus, que é um vírus de RNA, né? Ele sofre mutações a toda hora, tá? Então, esses seres do mundo de RNA, né, chamados ribócitos, eles não tinham existências longas, eles eram instáveis demais para solidificar aí um sistema vivo na Terra, tá? E aí o que aconteceu? Esses seres que já eram sistemas químicos complexos envoltos em uma membrana, já tinham sua individualidade, então já eram seres vivos, eles substituíram o sistema de RNA pelo sistema DNA-proteína, tá? E aí o DNA ele é mais estável do que o RNA, permitindo aí uma existência mais longa, né, e um processo de vida mais elaborado, tá? No momento em que surge o sistema DNA-proteína, a gente tem o surgimento do LUCA, tá? Que é o que marca o começo do que a gente chama de evolução biológica. Quem é o LUCA? O LUCA é o ancestral comum de todos os seres vivos que habitam o nosso planeta, tá? Esse nome aqui é uma abreviação da expressão em língua inglesa Last Universal Common Ancestor, tá? O último ancestral comum universal. Então, é dele que vieram todos os seres vivos do planeta. Então, a substituição do mundo do RNA por um sistema DNA-proteína marca o surgimento do LUCA, porque o LUCA é que tem, né, todas as características compartilhadas por todos os seres vivos, e como ele é um organismo hipotético, ele não teria aí nenhuma característica própria, né? Por isso ele é um ancestral, tá? Então, o LUCA dá origem aí a todos os seres vivos do planeta. E o LUCA provavelmente, né, se parecia com o que hoje a gente chama de bactéria, né? Os primeiros seres vivos provavelmente eram aí bactérias, que são os organismos mais simples até hoje, são as dominadoras do planeta até hoje. Sem bactéria, nosso planeta não funciona, tá? A gente tem vários tipos de bactérias, aqui nessa filogenia dá para ver, só não vou me aprofundar, vocês terão aula aí de microbiologia para isso, tá? Então a gente tem as espiroquetas, as clamídias, as gram-positivas com alto GC, né? As cianobactérias e as proteobactérias. Tá? Alfa-proteobactérias e beta-proteobactérias. Esses aí são os grupos de bactérias que existem hoje. Tá? E durante muito tempo foi a única coisa que existiu na Terra. Tá? Alguém aí sabe qual é a idade do fóssil mais antigo de ser vivo já achado no planeta? Alguém tem alguma ideia? Há bilhões de anos. Não sei. É na faixa dos bilhões de anos. Você chutaria quantos? Uns 5. Quase, chegou perto. Tá? O fóssil mais antigo que a gente conhece é um fóssil de uma bactéria, tá? Com 3,8 bilhões de anos. Ok? Então, a vida, ela data no mínimo de 3,8 bilhões de anos. Se você contar aí que os registros de água líquida são do começo do Éon Arqueano, né, que são 4 bilhões de anos atrás, a vida provavelmente surgiu na Terra pouquíssimo depois que a água líquida. Tá? E então você sabe qual é o fóssil de não bactéria mais antigo? De não bactéria, professor, seria o quê? Coisa que não seja uma bactéria. O primeiro fóssil não bacteriano, o mais antigo conhecido.
Ah, eu não sei. Nem imagino. Então, a gente tem aí um fóssil, provavelmente uma alga, um protozoário, né? Não sabemos dizer, mas esse fóssil já é comprovadamente uma célula eucarionte, então já não é uma bactéria, tá? Esse fóssil ele data de 1,8 bilhão de anos. Então faz a continha aí. Quantos bilhões de anos a gente tem com somente bactérias existindo no planeta? É só diminuir. As bactérias, elas estão há 3,8 bilhões de anos, é isso? 3,8 bilhões de anos. E as eucariontes, há 1,8? 1,8. Isso significa que a gente tem facinho, facinho. A gente tem quanto? Temos 2 bilhões de anos, tá? De um planeta exclusivamente bacteriano. Tá? Isso é mais da metade da história da vida na Terra, se a gente contar que a vida surgiu há 3,8 bilhões de anos. Tá? Então, durante mais da metade da história dos seres vivos, só teve bactéria. Tá? Só que nem tudo dura para sempre. Né? Essas primeiras bactérias, elas se alimentavam daquela matéria orgânica que estava em solução nos oceanos. Então era comida de graça, literalmente. Era só absorver essa matéria orgânica que você estava alimentado. Tá? Só que tem um problema. Né? Essa matéria orgânica foi formada nos processos de evolução química lá do comecinho da história do planeta. E as condições do ambiente foram se alterando conforme a temperatura foi diminuindo, as chuvas foram diminuindo, os relâmpagos foram diminuindo, né? Então, essa matéria orgânica, ela não se formava na mesma velocidade que ela era consumida. Em palavras modernas, essa matéria orgânica ela era um recurso natural não renovável. Né? E conforme as bactérias foram se multiplicando, essa matéria orgânica foi sendo cada vez mais rapidamente consumida. O que aconteceu foi que houve uma crise alimentar, né? Aqui na fronteira do Éon Arqueano, há 2,5 bilhões de anos atrás. Tá? Essa crise foi caracterizada por uma falta generalizada de alimento. Por quê? Porque acabou a matéria orgânica. Né? Então, não tinha mais do que se alimentar. Então, os organismos que viviam lá, as bactérias, começaram a entrar em crise alimentar. Tá? E aí, você está em crise, você não tem alimento, né? O que acontece? Quais são suas opções? Ou você arruma um outro jeito de se alimentar, ou você morre. Certo? E foi isso que aconteceu. Nesse ínterim aí da crise alimentar, a gente teve o surgimento de 3 modos de alimentação. Tá? O primeiro é muito simples e singelo. Se você não tem mais matéria orgânica para absorver, né, para se alimentar, você tem que procurar matéria orgânica no local mais próximo. E qual é o local mais próximo? É o corpo do amiguinho do lado, que é feito de matéria orgânica. Né? Então, se você não acha matéria orgânica livre para absorver, você come a bactériazinha que está do seu lado e usa a matéria orgânica dela para se alimentar. Tá? E aí surge aquilo que a gente chama de predação, certo? A outra maneira
né? Principalmente aí para as bactérias menorzinhas que não encaravam aí um combate com outra bactéria, né? Era ao invés de comer a outra bactéria de uma vez só, né? Elas tinham uma tática de invadir o corpo dessa bactéria maior e se alimentar dela por dentro, né? Inaugurando aí o que a gente chama de parasitismo, certo? E a terceira alternativa, que foi, né, inventada aqui por essas sujeitinhas aqui, tá? Era bem mais paz e amor do que as outras duas, tá? Ao invés de se arriscar num combate para comer outras bactérias, ou então se arriscar a invadir outras bactérias para se alimentar, essas aqui, as cianobactérias, tá? Elas inventaram um jeito de usar o próprio ambiente onde elas viviam, a água, e uma substância que era lixo, né? Era resíduo dos outros seres vivos, o CO2. E um elemento abundante, né, e gratuito, né, que estava ali todos os dias, a luz solar. Tá? Juntando essas três coisas, esses três fatores, as cianobactérias inventaram o fenômeno que hoje a gente chama de fotossíntese. Tá? Então, elas utilizavam a água dos oceanos, o CO2 expelido pelos outros organismos e que se acumulava na atmosfera, e davam um empurrãozinho energético com a ajuda da luz solar. Tá? Tudo isso intermediado a partir da molécula de clorofila. Tá? E então conseguiam fabricar a própria matéria orgânica. Certo? Então, elas conseguiam fazer o próprio alimento. Se tornaram organismos, como a gente diz, autótrofos. Tá? Ô, professor, Sim. o senhor colocou um slide, uma coisa, porque não está aparecendo, não. Deu uma piscada aqui, eu não sei porquê. Eu vou reiniciar a apresentação, só um instante. Tá. Vê se aparece. Não? Ainda não, pelo menos aqui não. Eu vou parar e reiniciar. Ele desligou a minha apresentação. Pronto, agora foi. Agora foi. Agora foi. Bom, então essas, né, cianobactérias inventaram, como eu disse, a síntese, tá? E passaram a ser capazes de fabricar o próprio alimento, tá? Muito bem. Esse processo, tá? Ele ocorria, é uma reação química, e a reação química tem reagentes e produtos. Um dos produtos era o quê? Era a glicose, né? O açúcar. Sumiu de novo, gente? Não. Era a glicose, tá? E o outro ingrediente, né, da reação, né, ingrediente não, né, produto, era o oxigênio, o gás oxigênio. Vocês lembram que eu falei para vocês que não existia oxigênio na atmosfera? Sim. Então, é porque o oxigênio só surgiu com o surgimento da fotossíntese, tá? Então, deixa eu até voltar a tirar isso aqui. Quando as cianobactérias começaram a fazer sucesso, né,
quando elas começaram a se multiplicar, né, e serem selecionadas positivamente por conta da capacidade de fazer o próprio alimento, né, elas começaram a infestar a atmosfera da Terra com oxigênio. E elas causaram a primeira crise de poluição atmosférica do planeta, que a gente chama de grande evento oxidativo. Tá? Esse grande evento oxidativo, ele fez com que todas as substâncias capazes de reagir com o oxigênio reagissem, ou seja, foi um mega enferrujamento do planeta, né, que causou esses depósitos aqui, que são óxido de ferro, né, é o minério de ferro que a gente retira, né, também conhecido como ferrugem, tá? E causou, né, depois que o oxigênio reagiu com tudo que ele podia, ele não tinha mais para onde correr, ele começou a se acumular, tá? Aqui na atmosfera, aumentando os níveis atmosféricos de oxigênio do éon arqueano para o éon proterozoico. Tá? Então, a crise de poluição ela causou alterações drásticas aí na vida do planeta. Tá? Que alterações foram essas? Vocês podem imaginar que os seres vivos presentes até essa hora no planeta, eles não estivessem acostumados com a presença do oxigênio, né? Só um instante. Algo mexendo aqui nos meus botõezinhos. Então, quando virou do arqueano para o proterozoico, com a injeção de oxigênio na atmosfera, a gente teve uma extinção em massa. Por quê? O oxigênio é tóxico, tá? Então, a maioria dos seres vivos que estava presente no planeta naquela época morreu, foi extinto, envenenado pelo oxigênio, tá? Só sobrou o quê? Quem fugiu da ação do oxigênio para as grandes profundidades do oceano, aonde o oxigênio não chegava, tá? Ou quem deu a sorte de ser resistente ao oxigênio, de nascer resistente ao oxigênio, tá? E quem era resistente ao oxigênio? As próprias cianobactérias que fabricavam ele, tá? E também alguns outros grupinhos de bactérias, notoriamente um grupinho chamado de proteobactérias, ok? E aí, então, com o grande evento oxidativo, com o acúmulo do oxigênio na atmosfera, a gente teve uma estratificação ecológica dos oceanos, aonde na superfície viviam as cianobactérias e as outras poucas que eram resistentes ao oxigênio, e lá nas profundezas vivia o resto que tinha sobrevivido. Quem vivia na superfície vivia em abundância de comida, porque os organismos produtores estavam lá, né, fazendo fotossíntese e, né, transformando o dióxido de carbono da atmosfera em alimento. Tá? Agora, quem vivia lá no fundo vivia em estresse alimentar. Por quê? Porque dependia só do que caía da superfície. Tá? Essas condições geraram um novo tipo de organismo. Como assim? A tia Lynn, né, Lynn Margulis, que infelizmente nos deixou em 2011, ela explica, né? Um dos organismos do fundo, né, em estresse alimentar, ele passou a fazer como fazem aqueles mergulhadores de ostras para catar, né? Prende a respiração, vai lá no fundo, pega a ostra e volta, antes, né, de perder o fôlego. Só que ao contrário, eles iam até a superfície, coletavam o alimento que lá era abundante, voltavam antes de serem envenenados pelo oxigênio. Tá? Numa dessas, um organismo do fundo ou comeu uma proteobactéria ou foi invadido por ela. Tá?
porque as proteobactérias têm hábitos parasíticos, ok? E aí o que aconteceu? Esses dois organismos diferentes, né, inusitadamente, passaram a viver juntos. Por quê? Porque a proteobactéria pequenininha, dentro da bactéria maior, ela não foi digerida nem combatida, ela ficou presa lá dentro. Tá? Só que isso, ao invés de ser ruim para os dois, foi bom. Por quê? Porque a proteobactéria era resistente ao oxigênio. E ela consumia oxigênio também e dava para a célula maior, em troca, energia. Tá? Energia e imunidade ao envenenamento pelo oxigênio. Então, o que aconteceu? A célula maior, que vivia lá no fundo, em estresse alimentar, passou a poder viver na superfície, onde o alimento era abundante. E a célula menor passou a viver em segurança dentro dela, dentro da outra maior. Tá? Então, a gente tem aqui um caso de evolução não darwiniana, tá? Que ao invés da gente ter um ancestral comum que se divide e dá origem a dois descendentes, a gente tem o quê? Dois organismos ancestrais que se fundem e dão origem a um único descendente. Tá? A Lynn Margulis batizou isso de endossimbiose, né? Ou simbiogênese, a origem simbiótica de novas espécies. Tá? E isso gerou o que a gente chama de mitocôndria hoje. Tá? Então, as mitocôndrias que tem dentro das nossas células, elas não são organelas, no sentido de serem formadas pela própria célula. Né? As mitocôndrias são proteobactérias que invadiram, né, as primeiras células eucariontes há bilhões de anos atrás e que estão vivas até hoje, né? Vivem em simbiose até hoje com as nossas células. E não parou por aí, né? A Lynn Margulis ainda estimou que após o surgimento da mitocôndria, né, houve outros eventos de endossimbiose, por isso ela nomeou a teoria dela de teoria endossimbiótica sequencial, né? E essa endossimbiose deu origem àquilo que a gente chama de cloroplasto, quando uma célula eucarionte comeu uma cianobactéria. Vamos lembrar que quem inventou a fotossíntese não foram as plantas, foram as cianobactérias, tá? Então, a cianobactéria, ela ficou presa também lá no interior da célula eucarionte e acabou se tornando aquilo que a gente chama de cloroplasto. E isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, tá? Gerando a diversidade que a gente tem de cloroplastos hoje, que é enorme. Ok? Só para vocês saberem que, né, existe evolução não darwiniana e isso aqui é a teoria que explica para nós hoje a origem dos organismos não bacterianos, ou seja, a origem dos organismos eucariontes. Tá? E aí o que aconteceu? Né? Vários grupos de eucariontes se formaram devido a endossimbioses secundárias e terciárias, que eu não vou me aprofundar aqui, mas então vários grupos, inclusive coisas que a gente pensava que eram bichos, né, nas classificações mais antigas, são, na verdade, organismos que tinham um cloroplasto e perderam esse cloroplasto ou modificaram ele de função. Vou falar aqui do exemplo mais famoso. Vocês conhecem um organismo chamado Plasmodium? Já ouvi falar. Sabem o que ele faz? Não. Nem faço ideia. Esse é o nome do organismo causador da malária, né? O maior assassino de seres humanos que já passou pela história do planeta. Tá? O Plasmodium, ele pertence a esse grupo aqui chamado de apicomplexa. Tá? Os apicomplexa estão num grupo maior chamado de cromalveolata.
Qual é a origem dos cromalveolata? Eles, né, sofreram uma simbiose secundária, ou seja, uma célula eucarionte comeu uma alga vermelha que já era produto da simbiose primária. Então, eles têm um cloroplasto de 4 membranas. Isso mesmo que eu falei. O Plasmodium, ele tinha cloroplasto. Ele fazia fotossíntese, né? Em algum momento da evolução, esse cloroplasto se modificou e se tornou uma estrutura chamada de complexo apical, que hoje em dia o Plasmodium usa para furar e invadir células e parasitar elas, se alimentando e reproduzindo dentro, principalmente das hemácias de vertebrados. Ou seja, um negócio que era tipo uma planta virou um parasita intracelular obrigatório. Né? A primeira vez que eu ouvi isso foi numa aula de botânica, né? A professora era até minha prima, professora Alana, e o meu queixo foi no chão quando eu ouvi, porque eu sempre tinha ouvido falar do Plasmodium como bicho, como protozoário, né? Agora imagina quem não sabe nem a diferença entre vírus e protozoário ouvindo uma dessas. Certo? Mas vamos lá. Onde a gente está, então, dentro dessa diversidade toda? Né? A gente está aqui dentro dos eucariontes, né? E aí, nos grupos de eucariontes, tá? A gente vai estar junto aí dos fungos, num grupo chamado de uniconta. Tá? Aqui está uma filogenia dos eucariontes para vocês conseguirem ver aí, né, quais seriam esses grupos. Se vocês lembrarem da aula de semana passada, eu disse a vocês que não existia mais monera, né? Aí a gente sabe que agora são 2 grupos separados, arqueia e bactéria, né? E provavelmente a arqueia é o mais próximo dos eucariontes. Os eucariontes formam um terceiro grupo chamado eucário, né? Então não tem mais monera e não tem mais protista também, né? Protista também é um grupo não monofilético. Então o que tem no lugar de protista hoje? Vamos ter escavata, risária, cromalveolata, pante e uniconta, tá? Rapidamente, escavata vai ter organismos que eram considerados protozoários flagelados, né? Aí vai estar o Trypanosoma cruzi, giardia e a euglena. Risária vai ter organismos que eram considerados amebas com casca, né? Foraminíferos e radiolários, são importantes aí na indústria do petróleo. Plante são as plantas, né? Com a ressalva de que algumas coisas que vocês pensavam que eram plantas não são, porque planta é só o produto da endossimbiose primária, tá? Ou seja, é só o que tiver cloroplasto de 2 membranas, tá? Cromalveolata, que é quem sofreu essa endossimbiose secundária e vai incluir aí o Plasmodium, né? Vai incluir o Paramécium, que são aqueles protozoários ciliados também, que todo mundo pensava que era bicho, mas também tinha cloroplasto e perdeu. E vai incluir aí coisas que a gente pensava que era planta, né? Como as diatomáceas, conhecidas aí como algas de carapaça, né? E também as feófitas, que são as algas marrons, tá? Que você jurava que era planta até agora. Mas E não é planta, professor. Não é planta porque tem cloroplasto de 4 membranas. Só é planta o que tem cloroplasto de 2 membranas. Mas se você olhar, você jura que é uma planta. Eu jurava até na estante, né? Jurava que era uma planta. Então, aí faz parte desse cromalveolata, tá? E vai ter uniconta.
Uniconta vai unir os organismos que a gente chamava de amebas, tá? Os protistas que a gente chamava de amebas, e alguns ex-protistas flagelados, tá? Como os coanoflagelados. Mas o importante de Uniconta é que nesse grupo, mais especificamente nesse roxinho aqui, chamado de Opistoconta, estão os animais e os fungos. Então, para quem pensava que fungo era planta, também não é, né? Apesar da gente estudar fungo em botânica, tradicionalmente. Tá? Então, os fungos, eles são tipo irmãos dos animais. Tá? Mas o organismo mais próximo dos animais é esse aqui, são os coanoflagelados. A gente já vai ver o que eles são. Tá? Então, a gente está nesse grupinho aí, dos Opistoconta, mais especificamente ali nos animais. Tá? Aqui está uma filogenia dos Opistoconta, e aí a gente tem um grupinho aqui que contém os fungos, tá? E outro grupinho que vai conter alguns organismos que parecem com fungos, mas estão mais próximos da gente. E, finalmente, aqui, a relação de grupos irmãos entre os coanoflagelados e os animais. Tá? Então, aqui estão os fungos, aqui alguns outros organismos, né, parecidos com fungos, aqui os coanoflagelados, e aqui os animais. Né? Os coanoflagelados são considerados hoje o nosso grupo irmão, tá? O organismo mais próximo de todos os animais. E aí, como é que eu sei, ao olhar para um organismo, que eu estou olhando para um animal? Né? Qual é o conjunto de características? Qual é o Bauplan de um animal? Então, essas aqui são as características que você tem que observar em um organismo para que você chame ele de animal. Né? Primeiramente, animais são multicelulares. Se você algum dia aprendeu que protozoário é animal, esqueça. Tá? Não existe animal unicelular, com raríssimas exceções. Aqueles que são unicelulares são descendentes de ancestrais multicelulares que se simplificaram. Tá? Então, a gente tem várias células especializadas, diferenciadas em tecidos, na maioria das vezes, e com função coordenada e interdependente, é o que caracteriza um organismo multicelular. Os animais são heterotróficos, né? O que significa que eles não fabricam o próprio alimento, como fazem aí as plantas e cianobactérias, também com raríssimas exceções. Hoje a gente já tem registros de animais que roubam cloroplastos e com isso conseguem armazenar esses cloroplastos de outros organismos no próprio organismo, e teve-se a notícia de que um inseto, um pulgão, adquiriu a capacidade de fazer fotossíntese. Eu ainda não li o artigo, preciso ler, então ainda não sei como é que funciona. Mas parece que o bicho é capaz de fazer fotossíntese sem precisar roubar cloroplasto de planta. Bom, a gente tem células gaméticas diferenciadas, como eu mostrei mais cedo, né? Então vai ter um gameta pequeno, móvel e produzido em grande quantidade, que é o espermatozoide, e outro grande e móvel e produzido em pequenas quantidades, que é o ovócito. Tá? Esses gametas são haploides, então eles vão se juntar, né? Exceto em casos de partenogênese, e produzir um adulto diploide. Todo animal possui um desenvolvimento embrionário, passando por estágios de zigoto até blástula, então até aquela bolinha oca que eu mostrei para vocês mais cedo, tá? Então todos os animais são iguais até esse estágio. Eles vão se diferenciar a partir desse estágio de blástula, ok? Então, se tiver todas essas características, se olhar e tiver todas essas características, você pode seguramente dizer que o que você está olhando é um animal.
ok? Onde é que vivem os animais? Né? A gente tem animais vivendo em virtualmente todos os ambientes da Terra. Tá? Grosseiramente, a gente pode dividir em ambientes aquáticos e aéreos, né? Ou mais senso comum, terrestres. Ok? Água doce, né? Também vai ter suas diferenciações, tá? A gente vai ter ambientes de água doce que a gente chama de lóticos e ambientes de água doce que a gente chama de lênticos, tá? Um lago, por exemplo, onde a água tem pouca movimentação, é um ambiente de água doce que a gente chama de ambiente lêntico. Já um rio, com a correnteza e suas corredeiras, é um ambiente lótico. E a gente ainda vai ter ambientes com água salobra, aonde a água doce se mistura com a água do mar, como, por exemplo, os manguezais. Os ambientes aéreos, né, ou terrestres, tá? Aí a gente vai ter os mais variados biomas, né? Desde florestas tropicais até desertos, até florestas temperadas, savanas, estepes de montanha, tudo que você imaginar de paisagem no planeta vai ter algum tipo de animal vivendo. E a gente vai ter aqui os ambientes marinhos, né? O ambiente marinho não é dividido entre lótico e lêntico, porque ele sofre uma divisão aí muito mais de profundidade, né? Então a gente vai ter a zona nerítica, que vai até os 200 metros de profundidade, que é onde a luz chega ao fundo, é uma zona de alta produtividade. A gente vai ter a zona oceânica, tá? Que vai ser a partir dos 200 metros de profundidade, né? E aí, abaixo de 200 metros, eu não terei mais luz, né? Então, ainda continua aquela velha estratificação desde a época do grande evento oxidativo, né? Aqui, dos 200 metros, eu tenho organismos produtores, a comida é abundante. Aqui, para baixo, né, eu tenho apenas consumidores, e então a comida é escassa, né? Quem vive aqui embaixo depende do que cai aqui de cima. Ok? Para os organismos aquáticos, a gente tem uma divisão funcional também, tá? Isso vale tanto para os organismos marinhos quanto para os organismos de água doce, tá? Eu vou ter os organismos chamados de bentônicos, tá? Desculpa. Eu vou ter os organismos que são chamados de bentônicos, que são aqueles associados ao fundo, né? Então, todo mundo que vive aqui no fundo é bentônico. Temos os organismos planctônicos, que são aqueles que vivem na coluna d'água, mas não se movimentam por conta própria, eles ficam apenas flutuando e são carregados pela corrente. E temos os organismos nectônicos, que vivem na coluna d'água, mas conseguem se locomover ativamente. Tá? Exemplos. Bentônico, a gente vai ter coral, vai ter, sei lá, caranguejo, caramujos que vivem no fundo, poliquetas, todos os organismos que, de alguma maneira, estejam associados aqui ao fundo. Planctônicos, a gente vai ter o próprio zooplâncton e fitoplâncton, que são organismos microscópicos, né? Ou então pequenos animais também que flutuam, tá? E nectônicos, a gente vai ter os organismos nadadores, como peixes, baleias, lontras, peixes-boi, lulas, tá? Outra divisão é também funcional entre organismos sedentários, sésseis, errantes e intersticiais, tá? Os organismos sedentários, eles ficam em um lugar só, embora não estejam presos ao substrato. Os organismos sésseis também ficam num lugar só que diferente dos sedentários, eles estão fisicamente presos ali, eles não podem sair nem se eles quiserem, tá? Organismos errantes são aqueles que se movimentam, né? Eles não estão presos, eles ficam constantemente em movimento. E a gente tem os organismos intersticiais, tá? Tudo isso são subdivisões aqui dos bentônicos. Os organismos intersticiais vivem
entre os grãos de sedimento aqui do fundo, né? É como se fosse uma minhoca enterrada na areia, na terra. E não vamos esquecer também, né, que o interior de outros animais também é um ambiente, também tem seus próprios habitantes, né? Então a gente ainda tem o hábitat parasitário, além do hábitat terrestre aquático e aquático. Bom, perguntas aí então sobre a diversidade animal, né? Quando, como e onde surgiu essa diversidade? Vamos pensar sobre. Então, aonde vocês acham que os animais surgiram, gente? Onde eles surgiram, professor? Como assim? Em que tipo de ambiente vocês acham que surgiram os animais? No ambiente aquático? No ambiente aquático, né? Mais especificamente o quê? Água doce ou ambiente marinho? O que vocês acham? Ambiente marinho. Exatamente. Então, os animais eles surgiram no mar, tá? Todos os filos animais são originalmente marinhos, tá? Todas as formas terrestres representam invasões independentes do ambiente terrestre. Como aconteceu isso, né? A gente suspeita que foi uma vez só, né? Então os animais constituem um grupo monofilético e os pesquisadores desenvolveram várias hipóteses, né, desde que a gente passou a cogitar a teoria da evolução como a teoria unificadora da biologia. Tá? A hipótese vigente hoje foi formulada por esse cara aqui, né, um dos grandes nomes da biologia do século XIX, o cara que criou aí o termo ecologia, né, o cara que criou também a área da embriologia comparada, o Ernest Haeckel. Tá? Era partidário de uma teoria chamada de teoria colonial. Tá? E o que é essa teoria colonial? Ele falou que animais, né, organismos semelhantes aos conoflagelados passaram, né, a viver juntos, formando colônias, tá? E aí, então, esses conoflagelados passaram a ser interdependentes entre si. Então, progredindo aí de uma colônia para um organismo multicelular. Tá? E hoje, né, para a felicidade do Haeckel, as análises, até mesmo de DNA, corroboram essa hipótese dele, né, não falseiam essa hipótese dele e colocam aí os animais junto com os coanoflagelados. Então, provavelmente ele estava certo. Tá? Os coanoflagelados passaram a formar colônias, e aí, ao formar colônias, né, essas colônias acabaram tendo células se diferenciando e ficando interdependentes, originando aí organismos multicelulares. Tá? Então, aí o que aconteceu? Né, surgiram os primeiros animais que eram aí similares ao que a gente chama hoje de esponja, porque vocês vão ver que esses coanoflagelados são as célulazinhas aqui com um colarinho, né, e um flagelo. Eles são extremamente similares a um tipo celular das esponjas que a gente chama de coanócitos. Né? Então, aqui está a estrutura de uma colônia de coanoflagelados, para vocês verem. Aqui está o corpo da célula, tá? Aqui o colarinho e aqui o flagelo. Como é que esses organismos vivem? Né? Eles agitam, então, esse flagelo, criam um fluxo de água, e aí esse fluxo de água traz partículas alimentares, as partículas são capturadas e absorvidas aqui pelo colarinho, tá? E aí serão digeridas pela célula. Comparem aqui com uma esponja, né? A gente tem a estrutura básica de uma esponja. A esponja tem dois tipos de grupos celulares. Os pinacócitos por fora, são essas células chatinhas, e os coanócitos por dentro,
são essas células flageladas. Tem diferença? E aí, gente? Tem alguma diferença daqui para cá? Quase nenhuma, né? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Então, quando você olha para o coanócito da esponja, você, né, basicamente vê um coano flagelado, só que fazendo parte de um organismo multicelular. Tá? E quando isso aconteceu? Aí a gente tem alguns conflitos decorrentes aí de hipóteses calculadas com fósseis e hipóteses calculadas através de relógio molecular. Tá? Então, as hipóteses de fósseis, elas antigamente colocavam a origem dos animais aqui, né, no começo do período cambriano, né, o que a gente chama de explosão cambriana, né, porque aí né, começa a ter fóssil de tudo que é animal, todos os filos já estão representados ali, eles surgem de repente, tá? Mas hoje a gente sabe que essa hipótese não é mais válida, né, que ela representa apenas um evento de surgimento de exoesqueletos duros, porque os animais começam a se tornar predadores nessa época. Tá? E aí começa uma corrida armamentista de predadores mais eficientes, defesas mais eficientes. Então, através de fósseis, né, então já veio aqui para antes do Cambriano, que os geólogos costumam chamar de pré-cambriano, né? E aí é a fronteira de dois períodos aí do pré-cambriano, criogeniano e o ediacarano, tá? A gente conhece esse período aqui graças a fósseis que a gente chama de fauna de Ediacara, que são fósseis muito raros, né? Fósseis de animais moles, tá? Então, eles deixaram esse registro, e aí a gente vem de 540 para 630 milhões de anos, tá? Isso calculado por fósseis. Qual é o problema dos fósseis? Os fósseis, primeiro, né? A gente não tem registro fóssil de tudo que já existiu. Então, o registro fóssil ele é falho, tá? Nem tudo fossiliza. Animal mole, menos ainda, ok? E ele te dá uma data mínima, não uma data máxima, tá? Então, o mínimo que a gente tem para a origem dos metazoa aqui são 635 milhões de anos. E aí a gente tem fósseis não, desculpa. Trabalhos de relógio molecular, né, que aí fazem uma contagem das mutações, tá? E aí, com base na taxa de mutações modelada, eles conseguem extrapolar uma data máxima de divergência. Então, no relógio molecular, essa data foi calculada aqui no período toniano, tá? Mais ou menos há 740 milhões de anos atrás, onde a gente tem a última divergência aqui entre as esponjas e os outros metazoários, os outros animais. Ok? Esse trabalho de molecular também tem suas falhas, ok? Mas como ele usa evidências fósseis para se calibrar, né? Aí é como se fosse uma iluminação recíproca de hipótese. Ele não está jogando dados fora, ele está considerando tanto os fósseis quanto o dado puramente molecular. Tá? Quem eram esses animais de Ediacara? Né? Fósseis de 635 a 540 milhões de anos, né? Então são esses animais aqui sem carapaças duras, né, com o corpo mole, com esses raios aqui, né, na maioria do corpo, tá? E são as primeiras evidências aí de grupos modernos, particularmente porífera, cnidária e molusca, tá? Então a gente tem organismos muito parecidos com cnidários, tá? Outros mais parecidos com poríferos e alguns outros parecidos com molusco, embora eu não conheça muito bem esse que parece com molusco, mas né, esses aqui são muito parecidos com cnidários atuais.
E aí a gente tem a explosão cambriana, né? Que, como eu falei, já foi considerada como um marco de origem aí dos animais, mas hoje a gente sabe que não é origem dos animais, né? Foi apenas um período de diversificação rápida e surgimento aí de exoesqueletos duros, tá? Então, a gente tem, né, uma grande diversidade surgindo de repente aí no registro fóssil. A maioria dos filos, a maioria não, todos os filos já estavam presentes, né, nessa explosão cambriana, tá? Todos eles deixaram fósseis, e então a gente tem bichos que a gente já consegue identificar o filo, né? Só que a gente não consegue encaixar eles muito bem dentro do próprio filo, porque eles são muito bizarros, são muito diferentes dos animais que hoje fazem parte desse filo, né? Se você fosse transportado aí para os mares cambrianos, provavelmente você iria confundir, né, esses organismos aqui com prováveis organismos alienígenas. Você ia pensar que você estava em outro planeta, tá? Porque você tem organismos aí muito bizarros, como, por exemplo, né, o meu preferido, que é o Opabinha, né? Só para vocês terem ideia de como ele era. Ele tinha esse corpo aqui segmentado, com um rabinho tipo um camarão, né, um artrópode. Na cabeça, ele tinha 5 olhos pedunculados. Aqui na boca, ele tinha essa tromba flexível, e na ponta dessa tromba tinha uma garrinha, né? E para quem acha que isso é uma reconstrução feita a partir de pedacinhos, né? Não é. Eu vi o fóssil está inteirão e o bicho é assim mesmo. Então, os bichos eram muito diferentes. Repetindo aí o que a gente viu de manhã, né? A diversidade atual vai ter né, quase 1.400.000 espécies. A gente vai ter na base aí esporífera, e aqui o Cnidaria e Ictenófora logo após o surgimento de porífera. Serão os grupos que a gente vai ver agora. Tá? Logo depois aí da divergência de Cnidaria e Ictenófora, a gente tem o surgimento dos Bilateria, né? E aí, como eu falei, Bilateria é dividido em protostômia e deuterostômia. Aqui aparecendo deuterostômia, protostômia são os restantes, todos esses aqui. Porífera, né? Cnidaria e Ictenófora são os nossos alvos de hoje. Porífera são as esponjas, tá? Cnidaria e Ictenófora são né, os corais, anêmonas e águas-vivas, os Cnidaria, e os Ictenófora são as águas-vivas de pente, embora não sejam aí tecnicamente águas-vivas. Ok? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha na diversidade, na estrutura dos filos, né, dos 3 filos. Porífera, então, são aquilo que a gente chama de esponjas, né, que tem uma infinidade aí de formas, texturas, cores, tá? Só para constar, esses são desenhos do Haeckel, né? Além de fazer tudo que ele fazia, ele ainda era desenhista. Tá? O nome do grupo vem de poro, né? Furo, literalmente poro, tá? E feros, portar, porque o corpo das esponjas, vocês podem ver que é todo furadinho, tá? São organismos, então, que não possuem simetria, tá? São sésseis, vivem presos aí ao substrato, obrigatoriamente aquáticos, tá? Só que tem esponja de água doce e esponja marinha, a maioria é marinha, tá? O hábito alimentar é filtrador, ok? A gente já vai ver mais sobre isso. E as esponjas, elas são peculiares entre os animais porque elas não possuem órgãos nem tecidos verdadeiros. Tá? Elas são apenas camadas de células organizadas funcionando de maneira coordenada. Tá? Isso já é suficiente para nos caracterizar um animal, mas não um eumetazoo.
tá? Os eumetazoa, que é todo mundo de esponja para cima, tá? Terão tecidos verdadeiros. E elas são aí os animais mais antigos vivos, né? Elas são aí os animais que divergiram na linha evolutiva aí antes de qualquer outro grupo. Tá? Aqui você tem uma pequena explicação de como a esponja funciona. Os coanócitos vão fazer a corrente de água igualzinho os conoflagelados. The collar cells serve two purposes. First, they beat their flagella back and forth like fans to move water through the spine. Pronto. Agora eu posso explicar. Então, ó, aqui é uma explicação de como funciona, tá? Os coanócitos vão fazer uma corrente de água, essa corrente de água vai trazer partículas alimentares, né? A água vai entrar pelos poros, tá? E aí ela vai sair pelo ósculo, que é essa grande abertura aqui, tá? Por onde a água sai. Então aqui é uma demonstração do poder de filtração das esponjas. O mergulhador está com uma seringa cheia de um corante fluorescente, e aí ele vai espalhar esse corante aqui em volta das esponjas e vocês vão ver o que acontece. Ó, rapidamente, né, o corante é levado lá para dentro e vejam a velocidade do bombeamento. Né? Então, com isso, junto vão as partículas alimentares, os coanócitos capturam essas partículas alimentares e distribuem aí para todo o organismo da esponja. Tá? O corpo da esponja ele é formado por 3 regiões, eu não posso dizer tecidos, que não são tecidos verdadeiros, né? A pinacoderme, o mesoílo e a coanoderme. Tá? Cada uma dessas regiões vai ter uma célula específica. A pinacoderme vai ter essas células chatinhas aqui, chamadas de pinacócitos, tá? A coanoderme vai ter os coanócitos, que são as células com colarinho e flagelo, que parecem com os conoflagelados, e o mesoílo vai ter células ameboides indiferenciadas. Tá? No mesoílo também vão estar presentes aí uma das características mais marcantes das esponjas, que são as espículas. Tá? Eu falo delas daqui a pouco. Mas só dizer que elas servem como um esqueleto de sustentação, né, para as esponjas, como se fosse um andaime por onde as células podem né, se fixar e manter tudo coeso. As esponjas podem se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente, tá? E elas têm um grande poder de regeneração. Ok? Então, ela pode tanto fazer um brotinho, assim, e gerar uma nova esponja, quanto, né, se ela for desagregada, por exemplo, você pegar uma esponja, passar ela na peneira, separar célula por célula e deixar, né, essas células vão procurar umas às outras, vão se reunir e vão regenerar uma esponja nova. Tá? E eu posso ter a reprodução sexuada, que é quando elas vão produzir gametas. Né? Então, elas produzem espermatozoides e óvulos. Esses espermatozoides e óvulos são jogados para fora, né? Lá para a água, pela corrente de batimento dos coanócitos. E então, os espermatozoides vão nadar para se encontrar com os óvulos, vão gerar uma larva que vai se metamorfosear em uma esponja quando encontrar um local apropriado. Mais ou menos 9.200 espécies descritas, distribuídas aí, né? 83% no taxon Demosponge, 8% em Hexactinellida e Calcária, né? A gente já vai dar uma olhada depois em exemplos, e 1% aqui no taxon Homoescleromorpha. Tá?
Aqui a gente tem Demosponge, Hexactinellida, Calcária e Homoscleromorfa, só para vocês verem a carinha deles. Tá? A filogenia das esponjas é controversa, tá? Tem autores que consideram até mesmo que as esponjas não são um grupo monofilético, tá? E o Brusca, que é a nossa principal bibliografia, considera as esponjas como um grupo monofilético. Eu conversei com o professor André, meu colega de zoologia geral, que é especialista em esponja. Ele diz que o consenso dos espongiólogos também é que os esporíferos são monofiléticos, tá? E aí a gente teria essa filogenia aqui que aparece, né, no Brusca. Então, Calcária e Homoscleromorfa seriam grupos irmãos, tá? Assim como Hexactinellida e Demosponge. As esponjas elas têm uma importância ecológica altíssima, né? Participam aí de ciclos biogeoquímicos como o do, né, cálcio e do carbono, né? Participam de processos de bioerosão, então a gente tem esponjas que invadem, por exemplo, corais, né? Então isso aqui é um coral, não sei se é o tal do coral cérebro, agora não estou lembrado, mas é um grande coral em forma de domo, né? E vocês podem ver que parte dele está tomado aqui por um negócio laranja, cheio de buracos, que é uma esponja incrustante, né? Então o coral aqui por baixo morreu, né? Dando lugar à esponja invasora, né? As esponjas fazem parte aí também de criação de substrato, né? Então, as esponjas desagregam rochas, né? A matéria orgânica é incorporada e forma um substrato tanto lodoso quanto arenoso no fundo do oceano e participam aí, como eu falei, de ciclos biogeoquímicos, né? De carbono, silício, nitrogênio, cálcio, tá? Estão presentes aí em vários ciclos biogeoquímicos. Falando aí de ecologia de matéria orgânica, né? Elas fazem parte nos ambientes aquáticos do que é chamado de sponge loop, tá? Que é responsável por incorporar matéria orgânica dissolvida, tá? E passar para os outros elementos da fauna. Então, elas são uma fonte importantíssima de matéria orgânica para outros animais. Tá? Então, esses detritos eles são absorvidos por níveis tróficos maiores por animais consumidores, tá? Que estão mais, né, em cadeias mais altas aí da teia alimentar. Além disso, né, várias esponjas, por serem ocas, elas servem como proteção, né, como um abrigo para animais, como camuflagem, né, alguns crustáceos, alguns caranguejos, né, eles criam esponjas, eles arrancam pedaços e grudam esses pedaços na própria carapaça para se camuflarem, e alguns organismos são conhecidos aí por se alimentarem de esponjas, mais notoriamente aí as tartarugas marinhas, tá? São grandes apreciadoras aí de esponjas como alimento. Esponjas também têm importância econômica, tá? Principalmente aí em países mediterrâneos, né? Elas são criadas e extraídas para lavar louça, tomar banho, né? Antes aí do advento das esponjas artificiais de plástico, as pessoas tomavam banho com esponjas naturais, tá? E até tá de volta uma moda aí, né? De voltar a usar as esponjas naturais. Então, se você for aí para os países que tradicionalmente fazem a extração de esponjas, você vai ver vários barraquinhos vendendo um comércio bastante desenvolvido, né? Que movimenta aí até uma quantidade considerável de toneladas de produção. Aqui vocês conseguem ver diferenciado por país, né? Então, os países que mais se destacam são a Tunísia, Cuba, Grécia,
Filipinas e Turquia. Além, né, de terem essa importância econômica direta, as esponjas, como elas se comportam aí mais ou menos como se fossem plantas, né, são sésseis, não podem fugir e tudo, elas têm uma tendência a acumular metabólitos secundários, assim como as plantas acumulam, né? E assim como a gente usa metabólito secundário de planta em indústria farmacêutica, a gente também usa metabólito secundário de esponja em indústria farmacêutica. Então, já foram extraídos anti-inflamatórios, remédios para câncer, antidepressivos, antivirais, antibióticos, antifúngicos, tá? Remédios de todas as qualidades aí extraídos de planta. E hoje, né, está se pesquisando aí a estrutura 3D de fibras de esponjas, né? Além das espículas, elas vão ter uma rede de espongina, que é uma proteína, tá? Então, tentando utilizar essa rede 3D de fibras para reconstrução de ossos e cartilagens, tá? Além disso, as chamadas esponjas de vidro, né, que tem aí as espículas modificadas, né, silicosas, elas estão sendo inspiradas aí, servindo de inspiração para a criação de fibras ópticas mais eficientes do que as fibras ópticas atuais, capazes de conduzir impulsos luminosos. A gente tem também importância social e cultural de esponjas, né? Tem festivais aí de esponjas nos países mediterrâneos. Em algumas culturas indígenas, elas são usadas como material de construção, né? Então, você vê aqui potes de argila, por exemplo, que vão ter espículas de esponja misturados, adicionando resistência, tá? E até lendas e histórias são contadas aí, né? Aqui a gente tem uma esponja de vidro que é chamada de cesta de Vênus, porque ela abriga uma espécie simbiótica de camarão. Então, os camarões vêm, quando são larvinhas, né, bem pequenininhos, um macho e uma fêmea, eles crescem ali, né, e formam um casal que fica junto até a morte, porque quando eles crescem, eles não conseguem mais sair, então vão viver juntos ali no interior da esponja até morrer. Né? No Japão, por exemplo, se dá de presente uma esponja dessas aqui para noivos, significa boa sorte no casamento. A gente vai ter, né, também aí outro filo hoje, são os cnidários, né, os corais e medusas, e anêmonas também. Né? Cnidária vem do termo grego cnider, que significa urtiga, tá? Que vem aí da principal característica deles, que é a presença de cnidócitos, que são as células urticantes. Tá? Os cnidários têm simetria radial, né? São um exemplo clássico aí de animal radial, e aí, como eu falei, né, isso modifica a percepção do ambiente, né? Então eles têm órgãos sensoriais literalmente no corpo inteiro, tá? São sésseis ou planctônicos. Então eles vivem presos aí ao substrato, ou então vivem flutuando ao sabor da corrente, como é o caso das medusas. O Bauplan cnidária, então, né, é nível celular tissular de organização, que significa que eles já possuem aí tecidos verdadeiros com uma lâmina basal de colágeno, tá? Então aí já vão possuir epiderme e gastroderme, tá? E não coanoderme e pinacoderme, que não são tecidos verdadeiros nas esponjas. Vão possuir um sistema nervoso em rede difusa, como a gente já viu que é característico aí de organismos radiais. Vão possuir uma larva chamada plânula, tá? Que é basicamente uma larva maciça composta de uma epiderme e de uma gastroderme sem cavidades. Vão ter uma boca aí que é circundada por tentáculos, onde se acumulam aí os cnidócitos.
como eu falei, dois tecidos, epiderme e gastroderme. Lá dentro deles, né, a gastroderme vai revestir uma cavidade gastrovascular com uma única abertura, que é a boca, né? Como eu falei antes também, come e faz cocô pelo mesmo lugar. Entre a epiderme e a gastroderme vai ter uma mesogleia acelular, né, sem células vivas, e vão ter aí os nematocistos, ou quinidócitos, que são as células urticantes, né? Aqui a gente tem vários exemplos de quinidócitos. O que une todos os quinidários é a presença desses quinidócitos, tá? Então, ele é uma célula com essa cápsula contém a peçonha, tá? E aí, ao contato com o quinidócito, ou então com a modificação de alguns parâmetros físico-químicos, ao disparo do quinidócito, e aí esse filamento ele vai penetrar na pele, né, do alvo e vai injetar a peçonha, produzindo uma sensação aí de urticância em animais maiores e podendo aí até matar animais menores. Tá? Eu tenho duas formas corporais principais aí de quinidários, tá? O pólipo e a medusa. O pólipo é a forma séssil e a medusa é a forma móvel. Mas se vocês inverterem... Tá brabo esse botãozinho aqui. Se vocês verem, né, é basicamente uma forma muito simples em que um é o outro invertido e com uma estrutura para se prender no chão. Tá? Eu vou ter aqui a boca, a cavidade gastrovascular e a epiderme e gastroderme. No meio das duas, a mesogleia. Nos pólipos, a mesogleia é fininha e nas medusas, como qualquer um aqui que já foi à praia pode ver, né, a mesogleia ela é mais grossa. Muitas espécies de quinidários vão ter alternância de gerações, então eu vou ter tanto a forma pólipo quanto a forma medusa na mesma espécie, e elas alternam, né? Ou quando elas fazem reprodução sexuada, né? Esse é o caso do ciclo da Obelia, né? Do gênero Obelia. Quando elas fazem reprodução sexuada, vão dar origem a uma larva plânula, essa larva vai se fixar, o substrato vai dar origem ao pólipo, né? E aí o pólipo vai se reproduzir assexuadamente, né? E aí vai destacar vários brotos de medusas que vão crescer e dar origem a uma nova medusa. Tá? Mas muitas espécies não têm essa alternância, então elas geram diretamente o pólipo ou geram diretamente a medusa. Tá? Ou então vão fazer a alternância de gerações. Okay? A gente tem uma variedade muito grande de ciclos de vida. Tá? A única coisa em comum em todos eles é a presença dessa larva plânula que não se alimenta. Ela se alimenta do vitelo, né, da geminha do ovo que ela leva consigo. Tá? Aqui está um exemplo da larva plânula. Eu tenho um ectoderma por fora, um endoderma por dentro. Na maioria das vezes ela não tem uma cavidade gastrovascular, outras vezes ela tem, tá? E ela vai carregar o próprio vitelo, que é a alimentação dela. Temos cerca de 13.500 espécies de quinidários, divididos aí nos grupos Anthozoa, Scyphozoa, Hydrozoa e Cubozoa. Tá? Anthozoa só possui a forma pólipo, né? É o grupo dos corais e anêmonas. Scyphozoa vai alternar entre pólipo e medusa, é o grupo da maioria das águas-vivas. Hydrozoa também alterna entre pólipo e medusa, é o grupo das hidras e das caravelas portuguesas.
E cubozoa é o grupo da vespa marinha, que é aquela água-viva que consegue matar pessoas, né, na Austrália, tá? E só possui a forma medusa. A filogenia ela era duvidosa até pouco tempo atrás, porque a grande dúvida era se a forma pólipo ela surgiu primeiro ou se a medusa surgiu primeiro. Tá? Então, as filogenias modernas conseguiram resolver o problema e está bem estabelecido que o pólipo surgiu primeiro e a medusa depois. Então, a gente vai ter basicamente duas divisões em quinidária, antozoa e medusozoa. Medusozoa, então, é composto por cifozoa e cubozoa, que são grupos irmãos, e que são irmãos, os dois, de hidrozoa. Os quinidária têm uma importância ecológica altíssima, né? Na forma de recifes de coral, eles são os principais formadores aí de recifes, né? E os recifes atuam na proteção das costas contra ondas, e são berçários, né? São reservatórios aí de biodiversidade, servindo tanto de refúgio, de reprodução para peixes, quanto, né, como fontes também de substâncias farmacológicas, quanto fontes de recurso de turismo. Tem muita gente que vai visitar, mergulhar em Recife para ver toda essa diversidade aqui, né? Então, são fontes inestimáveis aí de recursos ecológicos, que infelizmente estão sofrendo aí com o fenômeno, né, do branqueamento de corais, que é a morte do coral por causa do aumento da temperatura e da acidez, né? Os corais são quinidários que não se alimentam praticamente, porque eles têm essas algas aqui, simbiontes, chamadas de zooxantelas, tá? Só que quando a água está muito quente ou muito ácida, essas zooxantelas ou são expulsas do coral ou morrem, e aí o coral morre junto porque não consegue se alimentar, e sobram só os esqueletos branquinhos. O outro grupo que a gente vai ver, né, por último hoje, são os quitenófora, tá? Pouco conhecidos de vocês, provavelmente. Acho que ninguém aí deve ter visto quitenófora na educação básica. Tá? São chamados de águas-vivas de pente por causa dessas placas de pente que eles possuem. Já vai ver o que são. Tá? O nome vem exatamente, né, de quitens, pente em grego, e feros, portar, né? E eles são aí marinhos e predadores, igual os quinidários, né? Só que não existe espécie de água doce. Quinidário pode viver na água doce ou ser marinho, tá? A gente tem diversas formas aí de quitenófilos. As características, né, são a presença de uma simetria birradial. Então, eles são radiais, mas os planos corporais aqui produzem imagens especulares uma da outra. Então, é um meio termo entre a simetria bilateral e a simetria radial. Vamos ter células multiciliadas. Nos quinidários, cada célula sempre tem no máximo um cílio. E vai ter a presença das quitenas ou placas de pente, né? Só para mostrar, são essas plaquinhas aqui, exatamente de vários cílios reunidos, né? E são móveis que atuam aí, então, na natação do quitenóforo, tá? Então, quando as quitenas se movem, elas vão mover a água e vão mover o quitenóforo, né, pelo oceano, tá? Aqui estão as quitenas, como vocês podem ver. Os quitenóforos têm um par de tentáculos, ok? Eles parecem muito aí com os quinidária, principalmente com os medusozoa, mas têm muitas características em comum também com os bilatéria. Eu, particularmente, considero, como eu falei, eles como grupo irmão de bilatéria, mas a maioria das hipóteses filogenéticas vigentes não concorda muito comigo. Tá? As características principais aí são as quitenas, como eu falei, né, que são placas aí de cílios compostos que atuam na natação, e a maioria deles
possui tentáculos pares que eles usam para capturar presas, porque eles são retráteis, né? Então, ele joga o tentáculo cola na presa e traz até perto da boca. Eles também possuem células especiais no tentáculo, mas essas células elas não queimam, né? Elas colam, tá? São os coloblastos, então possuem esses grânulos de muco aqui, então quando eles encostam, esses grânulos arrebentam e colam aí na presa, levando a presa aí até a boca do quitenóforo, tá? Lembra muito o quinidoblasto, quinidócito dos quinidários, mas não é homólogo, não. É uma evolução independente. Ok? Os quitenóforos, eles possuem tecidos verdadeiros e, segundo o Nielsen, em 2012, né, eles possuem uma musculatura verdadeira derivada aí já de um mesoderma. Então, o Nielsen, ele considera os quitenóforos como já tendo o terceiro tecido embrionário. A gente conhece cerca de 100 espécies, né, divididas em Iberoida, Céstida, Cidípida, Ganéstida, Lobata, Platictênida e Talassocalícida, né? São muitas divisões, né? Não precisa decorar isso não, tá? É só para vocês verem a diversidade morfológica que a gente tem aí entre os quitenóforos, tá? Aqui tem um vídeo para vocês verem, né, os quitenóforos aí em seu próprio ambiente, vocês verem aí a bioluminescência deles e as placas de pente em ação. Então, eles emitem essa luz aí, tá? E a luz é refratada aí pelos cílios da placa de pente. Ok? Aqui vocês têm um vídeo com um quitenóforo predando outro quitenóforo, para vocês verem como é que eles fazem. Então, o bicho comeu outro bicho quase do tamanho dele, né? E aí ele está lá dentro do intestino e vai ser digerido. Ok? E ficamos por aqui por hoje. Tá? Semana que vem a gente já entra nos bilatéria. Ok? Ô, professor. Bilaterais. E então, se tiver perguntas, Professor. Vou parar a apresentação aqui. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Tá livre, a gente ainda tem um tempo. Professor, então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, é como o senhor vai cobrar esse conteúdo. Se quando a gente for estudar, precisa se aprofundar. Você pode fazer a pergunta de novo? Porque eu tinha silenciado aqui por causa do barulho do vídeo. Ah, tá bom. Ó, não tem nada não. Ó, primeiro, é como o senhor vai cobrar esse assunto. Se a gente precisa lembrar de todos esses nomes, se a gente precisa se aprofundar. E a outra é se o senhor tem alguma indicação de material para estudar. Não, eu não cobro nada de decorar nome, detesto isso, tá? Aqueles nomes aí estão para ser consultados, é igual tabela periódica, não precisa decorar tabela periódica não, tá? As nossas avaliações, elas são pesquisadas, então você vai obrigatoriamente ter que consultar um livro, não precisa decorar nada disso, tá? E, como eu falei, né? Tem aquele grupo do Facebook, que é o Zoologia Léo Silvestre, tá? E então lá eu tenho as aulas da minha antiga universidade, então vai ter todos esses assuntos lá, e tem uma pastinha também que é de bibliografia, onde você pode achar todos os livros que estão indicados naquele cronograma que você recebeu. Tá? A bibliografia indicada é aquela que está lá.
Tá bom, obrigada, viu? Tá tudo lá em PDF, é só você ir lá e baixar. Professor, boa noite. Boa noite. Eu sou da Universidade Federal do Pará e vi o anúncio da sua aula no Instagram, estou acompanhando. Amanhã ela será no mesmo horário? Amanhã, como assim? Eu não entendi, esse áudio ficou um pouquinho. Amanhã nós teremos aula? Qual é o cronograma da sua aula? Não. Hoje. Entendi. Eu dou aula toda segunda-feira, só que não é toda segunda-feira que eu faço essas assíncronas, entendeu? Normalmente eu dou aula no horário da manhã e da tarde. Mas se você quiser acompanhar, você pode acompanhar perfeitamente. Você faz o seguinte, eu vou colocar o meu e-mail aqui, você me escreve uma mensagem e eu mando o link para você toda vez que eu for dar aula. Eu dou aula toda segunda, então, de 8 às 10 e de 1 às 3. Tá? Eu mando até o cronograma para ti. Espera aí, deixa eu colocar aqui o meu e-mail. Eu trabalhei aí no Pará. Trabalhei aí com uma galera fazendo consultoria que era aí da UFPA. Legal. De mamífero, de anfíbio. Pronto. Tá? Aí você me manda uma mensagem que eu te retorno com o cronograma e aí toda vez que eu for dar aula nesses horários que eu te falei, aí eu te passo o link, tá? Lá no cronograma vai estar marcado de vermelho as aulas que eu já previ que eu vou fazer uma assíncrona. Aí sempre que eu for gravar assíncrona, aí vai ser nesse horário, tá? Tá certo, obrigado. Tá bom? Aí você pode participar também. Beleza? Mais dúvidas? Se vocês não tiverem dúvidas, gente, estão liberados. Ok? Fala, Labeta. Só é que eu escolhi que você ia para chamar. Ah, tá. Mas aí, estou gostando, fazendo uma boa reciclagem aí das aulas, sabia? Porque esse ano eu acabei dando aula de física. Estou fazendo uma reciclagem, não tinha nem... Na minha formação acadêmica, o Reino Monera ainda não estava dividido. Não, agora já foi, já não é mais Monera. Agora já era, com acabou... esse livro... Então, tu está acompanhando os livros didáticos agora, da BNCC? Não, já faz muito tempo. É que eu parei de dar aula para educação básica em 2017. Ah, tá. Não, porque a gente está indo agora pelo Estado, e o que acontece? Acabou os livros didáticos. Você não tem mais o livro seriado de Química, Física, Biologia. É um livro só de ciências. Ai, gente. Imagina um livro na questão de biologia para você poder adequar as mudanças que estão tendo aí de leitura, de organização. Eu não quero nem ver. Eu já imagino o que vai rolar disso aí. E pior que estava tendo progresso nos livros, entendeu? Eles estavam se atualizando. Eu lembro do CDES que você tinha comentado, da atualização, aquilo tudo, que estava melhorando. E agora, esse material, ele é importante para você desenvolver uma atividade interdisciplinar, entendeu? Se você quisesse, por exemplo, fazer uma aula misturando biologia, química, né, essa questão da origem dos seres vivos, trazer as questões químicas que podem estar intercalando ali, mostrar que até hoje pertence,
Aí você consegue dentro desse material. Só que o conteúdo básico, entendeu? Ele tem que existir. Entendeu? O aluno ele tem que ser habituado para consulta. Ele vai chegar, Gente, senão, daqui a 7 anos, cara, porque, por exemplo, ano que vem eu estou formando a primeira turma que não teve aula presencial. Uhum. Então se prepara para daqui a 5 na cadeira da faculdade. Não, eu imagino o sofrimento que vocês tiveram lá no DSV, na introdução à zoologia. Imagina isso. Exatamente, o pessoal ali chegando. Agora aumenta. Nem vai aumentar, eles vão falar, mas... Entendeu? Eu falo, não sabia que era assim. Ai, ai. Olha, quando eu tinha 15 anos, eu fiz um curso de férias lá na Bioquímica da UFRJ, com o professor Leopoldo Demes, não sei se você chegou a conhecer. E na minha turma... Eu sou ruralino, eu não estudei na UFRJ. Então, na minha turma, eu estava no primeiro ano de eletrotécnica. No curso, no meu grupo, um aluno de Volta Redonda, quando a gente foi abrir o camundongo para poder ver os órgãos sexuais, para poder estudar os gametas, a gente estava falando sobre reprodução, então meu grupo já quis dissecar o mamífero. Né? Uns foram para o ovo da galinha, outros foram para o equinidário na ouriço do mar, aquela coisa toda, a gente já quis logo abrir o ratinho. Tinha ratinho lá, a gente já foi. Quando a gente abriu, o garoto ficou surpreso. Adivinha por quê? Porque ele não desconfiava que o rato era igual a gente por dentro. Negativo. O material dele é preto e branco, essa apostila. Caraca! Então, na concepção dele... O bicho era preto e branco. Isso. Ai, gente. Isso em 1996. Ai, caraca. Tá, okay? Imagina agora. Agora, se a gente está reclamando que o pessoal defende a não, esquece. Se eles continuarem com esse discurso de apoiar, mas que a vacinação pode ser boa, não depende do ponto de vista, a gente está sendo no lucro. Ah, não. De vacina eu já ouvi cada absurdo, cara. Não. Agora tem... Pô, Labeta, prepara seu coração que você vai ter um infarto porque você fez física. Você já viu aquele vídeo que o pessoal tá dizendo que a AstraZeneca tá fazendo as moedas grudarem nas pessoas? Vi. Eu conheci um professor lá do Rio Grande do Sul, que ele fez uma postagem explicando. Olha, não, eu vou te falar, as pessoas acreditam, entendeu? Eu converso, entendeu? As pessoas acreditam porque elas não têm nenhuma. Eu falei, cara, se foi isso, cara, eu quero virar o Magneto de namorar. Que eu tomei a AstraZeneca. Agora entendi por causa da tua postagem. Eu pensei que ia virar o jacaré e queria virar o Magneto, mas agora eu entendi. Eu quero virar o Magneto, cara, porque, pô, se a vacina te dá poder de grudar nos metais. Caraca, não, gente. Detalhe, olha, dose que tu toma. O problema não é nem, entendeu? Não é nem você virar. Não percebe que é microgota. Como que num corpo desse tamanho o negócio vai mudar de um dia para o outro? 0,3 ml te dá poder magnético, cara. Entendeu? É aquele negócio. Deixa o pessoal... Se eu tenho um negócio desse, cara, eu nunca mais pago luz. Você monta com energia. Isso, uma energia infinita, que também é outra em gota. Entendeu? Vou botar energia infinita. E quando, há uns 4 anos atrás, tinha um carro movido a água, que todo mundo me perguntava, isso é verdade? Eu falei, pô, verdade é, só que o custo energético é completamente diferente. As pessoas querem a facilidade. Entendeu? Botar 1 litro de água no carro é dar 1.000 quilômetros.
Entendeu? Mas eu vou te falar, se a gente não reestruturar, né, esse processo da educação básica, que eu acho que tem um apoio muito grande das universidades, entendeu? Principalmente depois de toda essa questão de política aí que a gente está tendo, científica e tudo mais, se a gente não fizer uma reestruturação pós essa questão do Covid, cara, mergulhar em um... Entendeu? Não vai ter a autonomia universitária pública que vai sustentar a universidade. Sim. A gente faz um evento de integração que é o NEP, aqui na Rural, né? Mas, assim, ainda é uma ação muito tímida, porque a gente pega os alunos de licenciatura e eles têm que fazer um trabalho, um projeto junto das escolas de alguma coisa que seja off-currículo. Certo. Por exemplo, o meu é o NEP 3, que é Biodiversidade no Espaço e no Tempo. Então, eu peço, como eu trabalho com biogeografia, eu peço sempre para os alunos pensarem em uma maneira de ensinar biogeografia na educação básica, porque você nem ouve falar de Exatamente. biogeografia. Então, eu sempre peço. E aí, isso é aberto. Se quiser assistir, quando for o evento que eles forem apresentar, eu te passo também. Beleza, eu vou te adicionar no Instagram, te catar pro Instagram, porque acho que talvez fica mais fácil a gente acompanhar. Ou você sempre está fazendo essas publicações também, tanto no Instagram quanto no Facebook? Faço tanto no Instagram quanto no Facebook. Quando eu publico no Instagram, eu já boto direto no Facebook, já vai automático. Beleza. A UFRJ, assim, nessa questão desse conjunto de integrar os profissionais, eles melhoraram bastante. Por exemplo, eu trabalho no laboratório de transplante de medula, né? E a Faculdade de Medicina tem um PINC, que é o Programa de Iniciação Científica para o Acadêmico de Medicina. E o que eles fazem? Eles têm que fazer um período de 6 meses dentro de um laboratório técnico. Entendeu? Que é a fazer essa ponte humana entre o médico e os outros profissionais da saúde, porque eles ficam só lá em cima, receitando, passando exame, aquela coisa toda, mas eles não conhecem, né? Então, assim, a gente, na vida acadêmica, eu acho que está melhorando um pouco, mas eu acho que se a gente não estruturar, né, eu vou ver quando vai terminar esse negócio de pandemia, o que vai ter aí do Estado, quais são os fóruns que vão ter, alguma coisa assim, que eu vou começar a participar, porque não levantar essa bandeira de uma regulação, né, porque a BNCC, qual é o objetivo dela? Ela é aquela transformação do ensino médio em que as pessoas estão se questionando que o nosso currículo está muito... Né? Por exemplo, eu vou fazer biologia para que eu quero aprender filosofia. Só que não é bem assim. Pois é. Entendeu? Aí o que eles fizeram? Eles estão fazendo o mesmo processo que tem no Enem, por conhecimento, começando a trazer isso para o livro didático. Só que mas não é assim. O Enem já está defasado, o Enem precisa mudar. Esse modelo precisa mudar. Não é você botando as coisas igual ao Enem que você vai conseguir algum progresso. Porque o Enem, de certa forma, ele teve o seu momento de bom. Só que as pessoas, elas pararam ali e não desenvolveram. É igual o Bolsa Família. Né? No primeiro momento, você tirou a evasão da escola. Ok, perfeito. Segundo momento, agora vamos fazer o seguinte, o quantitativo melhorou, tem mais alunos, agora vamos apelar o desenvolvimento social do Bolsa Família a um valor de nota do aluno que está sendo assistido por esse projeto. Porque não adianta você simplesmente obrigar o aluno a entrar em sala de aula, ele entra, só que ele não tem obrigação mais nenhuma de fazer mais nada, nem de estudar. Sim. O que ele precisa é... Então, o programa era bom, mas ele tinha que ter esse desdobramento. É igual o Enem. O Enem viu nivelar e há muitas pessoas a fazer provas e circular, sim. Só que agora ia ser reestruturado, melhorado, né? Por quê? Para você poder ir atendendo um nível melhor de ações. Né? Aí o que eles estão fazendo? Ao invés de eles pensarem na questão da aprimoração do Enem, eles estão trazendo o ensino médio
para o mesmo modelo do Enem, achando que o aluno já vai atender. Só que se você não segregar as matérias... não vai dar certo, não, cara. Tô prevendo tragédias aí. Deixa eu só parar a gravação aqui. Tá na gravação, né? Tá, ok. Depois a gente conversa mais, depois a gente bate outro papo. Falou? Não, beleza. Eu vou parar aqui a gravação, vou jantar, que eu não jantei.